Olá, meu nome é Amir e é um prazer estar aqui novamente com os amigos do Jake. É uma honra para mim ter sido convidado novamente para esse ciclo de palestras, onde vocês colocaram como tema aí a perfeição moral, né? A busca pela perfeição moral, que é o objetivo de todos nós. E o tema que me coube aqui é a indulgência como alavanca de evolução moral. O que é indulgência? Indulgência, se nós formos procurar no dicionário, nós vamos ver ali o dicionário definindo indulgência como a disposição para desculpar ou perdoar, ser clemente, tolerante e seria então, portanto, indulgente aquele que se mostra favoravelmente disposto na apreciação dos trabalhos ou dos atos das outras pessoas. Isso na definição do dicionário. Na definição mais própria, que nos diz mais respeito, que é a definição que nós vamos ver na codificação espírita, você vai encontrar ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, você vai encontrar ali algumas mensagens ali naquele capítulo que fala bem-aventurados os misericordiosos, você vai encontrar ali algumas mensagens, algumas coisas sobre a indulgência. Em resumo, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que indulgência é aquele sentimento fraternal que nós necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, evitando fazer observações chocantes, evitando falar mal dos outros. Porque aquele que é indulgente, ele vê os defeitos dos outros, não é que ele ignore os defeitos ou que ele finja que os defeitos não existem. Ele vê os defeitos dos outros, mas ele observa e evita falar deles, evita culpar, tornar mais culpado ainda aquele que comete os erros, né? Então a criatura indulgente, ela sempre tem dentro de si a disposição de esclarecer sem magoar, de compreender a deficiência daquele que erra, né? E você vai ver também ali no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 886, você vai ver uma questão que não fala especificamente sobre isso. Ela não se presta a responder especificamente sobre isso, mas ela faz uma menção. Na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta dada pelos espíritos é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Ou seja, a indulgência é um dos elementos da caridade. A indulgência está dentro da caridade. E o Espiritismo nos coloca que fora da caridade não há salvação. Se a indulgência está dentro da caridade e fora da caridade não há salvação, nós podemos compreender também que nós não chegaremos a ser espíritos superiores se não desenvolvermos a virtude da indulgência. A indulgência é uma virtude típica do homem de bem. O que é o homem de bem? É aquele que pratica em toda a sua pureza a lei de justiça, amor e caridade. Então, não há como ser um homem de bem sem praticar a indulgência. Ou seja, como que a gente pode saber, como que nós podemos saber se nós estamos tendo indulgência, se nós estamos sendo ou não indulgentes? É a maneira com que nós lidamos com a imperfeição dos outros, principalmente. A maneira com que nós lidamos com a imperfeição dos outros, né? Se nós julgamos ou não, se nós ficamos falando mal ou não, se nós ficamos exercendo um julgamento cruel, principalmente em cima do outro, culpando o outro ou não, é o que vai nos dizer, nos dar uma pista se nós estamos sendo indulgentes ou não. Nossa, Miro, mas está um pouco vago tudo isso, né? Você pode dar um exemplo? Nós podemos dar aqui um exemplo muito bacana.
Definido o que é indulgência, né? Nós já mostramos o que a codificação coloca como indulgência. Vamos pensar então no que seria um exemplo de espírito indulgente. Você vai encontrar ali na obra Nosso Lar, que é um livro do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Você vai encontrar um exemplo de espírito indulgente na mãe do André Luiz. O André Luiz, não sei se todos nem todos talvez conheçam a história. O André Luiz ele desencarnou, passou 8 anos no umbral e após passar 8 anos no umbral, ele conseguiu ter a sintonia suficiente para ter acesso àquele socorro espiritual, para que ele pudesse passar então a ficar na colônia Nosso Lar, na cidade espiritual Nosso Lar. Isso depois de 8 anos de desencarnado. A mãe do André Luiz havia desencarnado bem antes dele. E ela já estava num estágio bastante superior ao do André Luiz. Tanto que ele, mesmo sendo morador ali de Nosso Lar, ele não tinha acesso aos planos onde ela vivia. Mas ela, por sua vez, teve a chance de visitar o André Luiz. E aí depois que eles conversaram e que ele ganhou um pouco aquele colo de mãe, né, que todos nós gostamos tanto e que precisamos tanto, ele chega para a mãe e pergunta: mãe, cadê o meu pai? E aí ela fala: meu filho, reparem a maneira com que ela vai tratar os erros do marido, né, daquele que havia sido, quando encarnado, o pai do André Luiz. Ele fala para ela: mãe, cadê o meu pai? Onde está o meu pai? Em que situação? Em que condição? E ela vira para ele e fala: meu filho, seu pai desencarnado ainda está nas regiões, né? Também desencarnado, ainda está nas regiões inferiores do plano espiritual. Assim, nossa, mas por que ele não é socorrido assim como eu fui? E aí ela fala: o seu pai se equivocou, meu filho. Quando ele era meu marido, quando encarnado, ele manteve por longo tempo relações clandestinas fora do casamento, relações extraconjugais. E devido aos vínculos que ele criou com nossas irmãs equivocadas, que lhe foram cúmplices nessas relações infelizes extraconjugais, eles estão ali como que imantados ali no plano espiritual inferior. Em outras palavras, falando português claro, o pai do André Luiz tinha 2 amantes. Desencarnou, as 2 amantes também desencarnadas, e os 3 ficaram como que imantados ali no plano espiritual inferior. Em vibrações muito pesadas, em vibrações infelizes. E aí, olha a maneira com que a mãe do André Luiz se dirige, fala do ex-marido. Ela fala: ah, meu filho, o seu pai se equivocou e ele está como que algemado ali a essas nossas 2 irmãs equivocadas. Essas 2 irmãs equivocadas é a maneira com que ela se referia às 2 amantes do marido na traição da qual ela era a vítima. E aí o André Luiz, né, que ainda não tinha esse nível de indulgência dela, ele fica bastante indignado. Ele fica bastante indignado com os erros do pai. E ele fala, eu não lembro exatamente a maneira que ele fala, mas ele fica um pouco revoltado ali. Ele fala assim: mas e agora? O que vai ser feito e tal? E aí ela fala, ainda naquela manifestação de indulgência, a mãe dele. Ela fala: meu filho, eu retornarei novamente à carne em breve. Vou reencarnar em breve. Receberei novamente o seu pai como esposo e receberei essas 2 irmãs infelizes, equivocadas, como filhas queridas ao meu coração. Meu Deus do céu! Como que qualquer um de nós aqui que estamos nesse plano, como que a gente se referiria, né, se a gente estivesse no lugar da mãe do André Luiz,
como que a gente se referiria às duas irmãs, às duas amantes do marido? Não seria como as nossas irmãs equivocadas, né? Seria como um monte de coisa que talvez nós estamos pensando. Mas ela se referia assim: receberei as nossas duas irmãs equivocadas como filhas queridas ao meu coração. E aí a gente tem que se perguntar, além da indulgência que ela demonstrou na maneira com que ela se referia a essas irmãs, a gente tem que pensar, ela tinha obrigação de fazer isso? A mãe do André Luiz, que foi vítima do processo, ela tinha obrigação, será, de reencarnar, receber novamente aquele que a havia traído como marido e receber as duas amantes do marido como filhas? Será que ela tinha essa obrigação, sendo a vítima do processo? Não. Mas para um espírito dessa categoria, já não se trata mais de obrigação. Se trata de amor. Se trata da oportunidade de trazer para si um coração querido e, de quebra, resgatar mais duas pessoas equivocadas de volta para o caminho do bem. Para essa categoria de espírito já não é mais uma questão de ter a obrigação de espiar isso, alguma coisa assim, né? É simplesmente amor. Então, o nosso grau de indulgência ele é determinado principalmente por essa maneira com que a gente lida com a imperfeição dos outros. Olha a maneira indulgente pela qual a mãe do André Luiz lidou com a imperfeição do próprio marido. Isso é uma coisa fácil? É uma coisa fácil ser indulgente? Nesse nosso plano aqui não é uma coisa fácil. Porque nós vemos o mundo e a conduta dos outros por dentro da nossa postura de visão de mundo egoísta. A nossa visão de mundo, ela ocorre dentro do nosso egoísmo. De modo que o mal que o outro faz nos parece maior e o mal que nós fazemos parece menor. E da mesma maneira, o bem que o outro faz parece menor e o bem que nós fazemos nós gostamos de alardear quando às vezes nem sequer agradecemos o bem que o outro fez para nós. Então, para nós, nesse plano, não é fácil ser uma pessoa indulgente, né? Então, normalmente nós assumimos aquela postura de fariseu, né? Aquela postura de quem se julga cumpridor da lei, se julga cumpridor das obrigações e dos deveres e, portanto, julga a conduta daquele que nós consideramos errado, né? Isso é o que se chama a postura típica do fariseu. É o que se considera cumpridor da lei e, portanto, ele se considera na posição de julgar o outro, na posição de juiz, né? É um atavismo que nós temos, né? A gente, se nós pensarmos nos fariseus ali da época de Jesus, nós vamos lembrar que provavelmente nós estávamos ali em muitos daqueles episódios e a gente traz em todas essas encarnações esse atavismo de julgar a conduta do outro. Dá para dar um exemplo, amigo? Dá para dar um exemplo excelente que está ali nos evangelhos, que é o episódio da mulher adúltera. Também não sabemos se todos conhecem. Podemos contar rapidamente. Jesus ali, ele se viu chamado ali a intervir numa questão porque um grupo de pessoas ali, um grupo de homens, estavam prestes a apedrejar uma irmã equivocada, né? Provavelmente a mãe do André Luiz se referiria assim. A mulher adúltera, ela estava prestes a ser apedrejada, provavelmente até a morte. E aí chegaram para Jesus, né, naquela tentativa de fazer uma espécie de uma armadilha para ele, e falaram assim para Jesus: olha, a lei manda apedrejar. Essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei manda que seja apedrejada. E você, o que fala? Devemos apedrejá-lo ou não? Se ele falasse que não era para apedrejar, ele seria acusado ali pelos fariseus
de descumprir a lei de Moisés. Se ele fala que era para apedrejar, ele estaria se contradizendo, porque ele vinha dando lições de amor, de perdão, de humildade, de indulgência. Então, como é que ele poderia mandar apedrejar? Então, Jesus, naquela sabedoria infinita dele, ele nem manda apedrejar e nem manda não apedrejar. Ele se põe a escrever na areia. Ele se põe a escrever na areia. A Escritura não fala exatamente o que ele estava escrevendo. Mas ele se põe a escrever na areia e ele fala: aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ali a Escritura fala que eles foram largando as pedras, né? Eles foram largando as pedras no chão, não apedrejaram a mulher e foram saindo. Os mais velhos primeiro. Nós não sabemos exatamente por que os mais velhos primeiro, mas uma possibilidade é que esses mais velhos provavelmente tiveram mais tempo de cometer o mesmo pecado pelo qual eles estavam julgando aquela mulher. Os mais velhos provavelmente tiveram mais tempo de cometer vários adultérios. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente a gente, na postura de fariseu, se coloca na posição de julgador daquele que nós consideramos que errou, sendo que nós temos muitas vezes dentro de nós os mesmos erros. Não é que a gente às vezes tem outros erros tal e quer julgar aquele irmão que está errado. Não, muitas vezes nós temos o mesmo erro. E mesmo tendo aquele mesmo erro que pesa nas nossas culpas, pesa na nossa consciência, nós queremos julgar e condenar normalmente aquele que está cometendo o mesmo erro que nós temos dentro da gente. Provavelmente por isso Jesus falou: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele estava querendo dizer: olha, vocês estão querendo julgar ela como? Se vocês têm os mesmos erros. O que será que ele estava escrevendo na areia, né? Seriam nomes daquelas pessoas que estavam ali e que teriam talvez adulterado com aquela mulher mesmo? Talvez. A Escritura não fala, a gente também não pode afirmar. Mas é uma possibilidade. E com esse atavismo de fariseu, a gente veio trazendo isso por muitas encarnações, que julga, sempre julgando. Sempre julgando e sempre com dificuldade de perdoar, que é um outro elemento da indulgência. Se colocar na posição daquele que perdoa. Né? Quando o outro peca contra nós, quando o outro erra contra nós. Jesus coloca o preço do perdão quando ele coloca na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então esse é o preço do perdão. A benevolência que a gente usa com o outro é a que a gente vai receber. O perdão que a gente oferece ao outro é o perdão que nos será oferecido. O perdão do qual o outro precisa hoje é o perdão de que normalmente nós precisamos sempre. Porque a gente pode até não reconhecer, mas a gente normalmente não é menos culpado do que aquele que a gente está querendo não perdoar. E tem gente que se esconde atrás do próprio orgulho, muitas vezes para não perdoar o outro. Né? Quer ver um exemplo? Quando o outro erra contra nós, na nossa visão do mundo bem egoística, né? Aquela coisa muito centrada no eu, no ego mesmo, na visão egoística de mundo. Quando o outro erra contra nós, a gente fica com uma sensação de ser credor do outro. A gente fica com uma sensação de ser credor e, portanto, a gente não quer perdoar. Porque se a gente perdoar, a gente vai meio que, talvez esteja de uma maneira até meio inconsciente em nós, falar assim: se eu perdoar ele, eu vou deixar de ser credor. Eu vou deixar de ter esse crédito, esse poder sobre o outro. Como a gente não quer abrir mão do poder, a gente quer manter o outro como devedor nosso. Como se a gente, essa situação de credor, nos conferisse algum tipo de poder sobre ele. Quando, na verdade, o outro é devedor da justiça, mas nós não somos os credores.
Ele é devedor do universo, de Deus e da consciência dele, mas não é devedor de nós. Porque as contas dele com a justiça ele vai acertar independentemente disso. Independentemente da prova ou de expiação que ele foi o infeliz instrumento para nos oferecer. Né? Se aquilo chegou em nós, é porque ou é uma prova ou é uma expiação para nós, e ele, embora seja devedor da justiça divina, nós não somos os credores. Ele vai acertar contas com o universo, com Deus e com a consciência dele, não conosco. E, portanto, o nosso papel é passar por cima disso e seguir em frente. As pessoas se escondem, né? Nós nos escondemos também dentro do nosso orgulho para não perdoar, quando nós dizemos assim, alguém vem nos perguntar, né? Ô Amir, por que você não perdoa aquele ali que errou contra você já faz tanto tempo? E a gente de dentro do nosso orgulho fala assim, eu não perdoo porque minha personalidade é muito forte, comigo erro uma vez só, né? Pisou na bola comigo, eu não quero mais saber. Quando a gente está dizendo isso, né, a gente fala, eu tenho dignidade, né? Então o outro, eu não vou perdoar o outro porque eu tenho dignidade, comigo erro uma vez só. Na verdade não é dignidade, não é personalidade forte, não é nada disso. É simplesmente o orgulho. É simplesmente o orgulho que nós estamos nos escondendo por trás dele. Outro vira e fala assim, eu não vou ser indulgente ali, eu não vou perdoar o outro porque ele errou muito, ele foi muito injusto comigo. Verdade. Talvez o outro tenha sido realmente injusto comigo. Nós vamos fazer aqui uma reflexão. Aquele que Jesus manda perdoar 490 vezes, que na verdade provavelmente ele quis dizer infinitas vezes, quantas forem necessárias, aquele que Jesus manda que nós perdoemos 77 vezes, será que não é aquele que foi realmente muito injusto comigo? Ou será que ele está mandando a gente perdoar 490 vezes os justos, ou seja, aqueles que não erram? Então, aquele que erra feio e bastante contra nós, que errou, que foi realmente muito injusto, é esse também, entre todos os outros, que Jesus manda perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não adianta ficar esperando um justo errar contra nós para que nós possamos desenvolver a virtude do perdão. Então nós temos um dever de ser indulgente. Né? Nós já falamos da definição de indulgência, estamos tentando mostrar que a indulgência é um dever em nós. E por que é um dever? Porque nenhum de nós é inocente naquilo que condena no outro. Via de regra, nós não somos inocentes naquilo que nós condenamos no outro. Tanto é que o Cristo tem mais uma advertência sobre isso, né? Quando ele diz que por que nós vemos o argueiro, né? O cisco no olho do outro e não vemos a trave que está no nosso. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Olha, você olha o pequeno erro do teu irmão e não vê o grande erro seu. Então nós já conseguimos compreender que tudo isso faz da indulgência um dever para nós. Amir, é tranquilo então compreender o que é indulgência e é tranquilo compreender que é um dever e que não é fácil, porque a gente tem esse orgulho e esse egoísmo muitas vezes em choque com o nosso dever de ser indulgente. Mas por que você está dizendo que é uma alavanca para a evolução? É uma alavanca para a evolução por muitas razões. Nós podemos falar sobre algumas. Uma delas é que, primeiro, nós teremos direito à indulgência, né, à medida que nós formos indulgentes. Então, ser indulgente com o outro vai me garantir um benefício. Esse benefício vai me permitir lidar melhor com a minha culpa e seguir em frente. Tem outra questão também, uma razão de ordem prática, que é o seguinte. Todos devem lembrar que lá no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos mais ou menos assim: os espíritos desencarnados interferem aqui no plano material? Algo assim. E eles respondem: a esse respeito, a sua influência
é maior do que vocês supõem. Frequentemente, são eles que dirigem vocês. A gente não precisa ter medo disso, porque se aquele inferior tenta nos dirigir, o superior também tenta nos influenciar para o bem. Né? E os dois, nós temos poder de decisão de decidir se nós vamos ceder àquela influência ou não, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E aí vamos por que eu estou dizendo isso, né? Fazendo uma menção a essa pergunta. Vamos pensar uma questão de ordem prática. Vamos supor que alguém errou, cometeu um erro contra nós. Né? E vamos supor que ele seja realmente uma criatura má, uma criatura inferior, né? Uma criatura que só erra. Né? Vamos supor que realmente seja assim, o que é improvável. Tá? Mas vamos supor que seja assim. Se ele for realmente assim, ele está lá cercado de obsessores, não está? Toda hora, né? Nós vemos aí a doutrina espírita falar de influência espiritual, de obsessão. Se ele é realmente tão mau, ele está lá cercado dos obsessores dele. Quando nós, esse que errou contra nós, quando nós não temos a indulgência contra ele, e esse pensamento de rancor, de raiva, de julgamento sem indulgência é endereçado por nós a ele, ele recebe isso. Ele recebe essa vibração. E esses espíritos infelizes que andam com ele também recebem. E aí nós vamos tentar falar isso da maneira mais leve, mais até lúdica, né? Mas mais leve possível para não tornar a palestra pesada. Quando nós endereçamos esse pensamento sem indulgência, julgando lá o outro que errou, esses obsessores que estão com ele recebem esse pensamento também. E aí eles sentem. Assim, nossa, acho que tem algum dos nossos pensando nele aqui, porque a vibração é muito parecida com a nossa. Quem é? Ah, tá lá longe. Ah, tá longe? Vamos lá visitar. E aí, olha como nós podemos, pela nossa falta de indulgência e pelo nosso pensamento sem clemência, podemos ter estabelecido essa ligação não só com aquele que errou contra nós, mas também com aqueles espíritos que o perseguem e que o odeiam e que, portanto, faltam com indulgência com ele. Olha como isso é sério. Nós estamos procurando contar isso de uma maneira leve, mas isso é sério. Né? Olha como, sem querer, nós podemos acabar por sintonia estabelecendo uma ligação infeliz. Tem uma outra questão que pode nos ajudar a compreender por que a indulgência também é alavanca para a evolução. É a questão do relacionamento. Em indulgência, quando nós falamos de indulgência, nós estamos falando de relacionamento. Que nós precisamos desenvolver relacionamentos cada vez mais saudáveis, porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Pelo resto da eternidade, nós vamos trabalhar em equipe. O Cristo coloca, né, o Espírito Emmanuel coloca, por exemplo, ali no livro A Caminho da Luz, que, falando de espíritos puros, que presidem os destinos do nosso sistema planetário um grupo, uma equipe, uma pleiade de espíritos puros. E eles é que decidem os destinos do nosso planeta e dos vizinhos. Então, mesmo quando nós formos espíritos puros, nós vamos trabalhar em equipe. Nós vamos trabalhar em equipe. Então, nós precisamos desenvolver essa questão do relacionamento. Nós precisamos aprender a desenvolver relacionamentos cada vez mais saudáveis. Para isso, nós precisamos criar novos registros na alma. Porque alguns registros que nós precisamos começar a plantar para que eles germinem em nós, precisam começar a ser plantados. Porque muitas vezes, em todas essas encarnações que nós já fizemos até aqui, talvez a gente não desenvolveu ainda o registro interno da indulgência, de ser indulgente. Por que, Amir, você diz isso? Porque se todas as encarnações que a gente teve para trás, a gente era menos evoluído do que a gente é agora, veja, talvez em todas elas, ou na maioria delas, a gente estava ou julgando ou sendo julgado. Ou nos estava sendo negada a indulgência,
ou a gente estava negando a indulgência para o outro, muitas vezes em situações e posições opostas. Então, se a gente ou estava julgando, ou estava sendo julgado, e a indulgência não estava presente, é muito possível que ou esse registro da indulgência seja inexistente em nós, ou ele ainda esteja numa forma muito inicial, muito incipiente. E por tudo isso, é que ainda esses registros precisam começar a ser plantados. A semente precisa ser plantada para que venha a germinar no tempo correto, para que ela germine no tempo necessário para ela. Amir, mas como fazer então para ser indulgente? Seja leve, procure levar a vida de uma maneira leve, procure se relacionar com todas as pessoas com quem você tem contato de uma maneira leve, lembrando que a vida não é uma competição, e sim uma construção de paz. A paz não é uma coisa que nos é concedida pronta, e sim uma coisa que é construída, né? Quando nós colocamos essa paz dentro do coração, esse desejo de paz, né, muito acima do desejo do ter, nós colocamos esse desejo de paz, nós vamos saber que aquele que está errando, nós vamos começar a perceber facilmente que aquele que está errando contra nós, e nós também quando estamos errando, muitas vezes não é por maldade. Na grande maioria das vezes não vai ser por maldade, mas porque ou estamos inconscientemente gritando por socorro, ou inconscientemente, como se fosse um espírito adolescente, gritando por atenção. Queremos ser vistos, queremos ser amados. Temos o desejo do amor. E aí o Chico falou isso uma vez, né? Que o ódio, essa coisa de raiva, né? De conservar esse sentimento negativo, muitas vezes é o amor que adoeceu gravemente. Ou seja, a gente, nos nossos maiores erros, muitas vezes nós somos espíritos adolescentes ainda rebeldes, gritando por atenção ou gritando por socorro. Então temos que reconhecer que muitas vezes erramos ainda porque somos vacilantes, frágeis, carentes, do que propriamente maus. Nossa, Mira, você que inventou isso? Essa ideia é sua? Não, não fui eu que inventei. No livro Boa Nova, você vai ver ali algumas passagens da vida de Jesus que são relatadas pelo espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Numa delas, logo ali depois do lava-pés, Jesus estava explicando ali para os apóstolos que ele teria que partir, né? E aí Pedro faz uma das suas célebres perguntas quando ele fala: mestre, para onde vais? E aí Jesus explica um pouco ali da situação. E Pedro fala assim: mestre, eu te seguirei para onde fores. E Jesus fala assim: Pedro, o testemunho é difícil, não é bem assim. O testemunho é difícil e você ainda não tem construído dentro de si a fortaleza indispensável. E aí ele fala assim: mestre, eu te seguirei para onde fores, eu morreria por ti. E aí Jesus fala: Pedro, isso se faz credor de outros ensinamentos, porque eu te digo que hoje o galo não cantará sem que tu tenha me negado 3 vezes. E aí Pedro fica ofendido ali com isso que Jesus fala, e ele fala assim: por acaso me julgas um homem mau e perverso a esse ponto? E Jesus responde para ele: Pedro, compreenderás ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O que ele quis dizer com isso? Que aquelas negações, aquelas 3 negações que Pedro faria naquele mesmo dia e que o deixariam prisioneiro da culpa até que Jesus o libertasse disso mais tarde, não seriam cometidos porque Pedro era mau ou porque era perverso, mas por fragilidade. Pela fragilidade de se sentir ali na iminência de ser perseguido, preso e morto, como aconteceria com o mestre. Então Pedro não errou, não fez essas 3 negações, né, que ele considerou erros, por ser perverso, mas por ser frágil. Então, uma ferramenta que nós podemos usar é essa ideia colocada por Jesus. Quando o outro errar contra nós e a gente estiver naquele ímpeto automático de faltar com a indulgência, de julgar o outro,
né, de julgar o outro, de processar e julgar o outro já como culpado, vamos nos lembrar, vamos procurar nos lembrar imediatamente que talvez ele esteja fazendo isso, muito provavelmente, ele esteja fazendo isso muito mais por fragilidade do que por ser propriamente mau ou perverso. Então, com isso, nós esperamos ter trazido aqui um pouco, com alguns exemplos, aqui algumas reflexões de como a indulgência, essa virtude tão nobre que nós precisamos desenvolver, pode ser uma das alavancas para a nossa evolução. Eu me sinto honrado em participar com vocês, toda vez que vocês me convidam para participar desse ciclo de palestras, e desejo a todos muita paz, muita saúde e agradeço pela atenção. Muito obrigado.